A dica do dia é fluxo de caixa. Como fazer? Você que tem qualquer tipo de negócio hoje, é muito importante fazer o fluxo de caixa. Agora, antes da gente falar de fluxo de caixa, é muito importante a gente falar de lucro. Se você é uma pessoa que abre um negócio e só pensa em lucro, você está certo. Porque lucro não é palavrão. Quem abre um negócio, abre sempre para ganhar dinheiro. Portanto, veja a sua loja ou a sua unidade como uma fábrica de dinheiro. Você vai trabalhar muito no seu negócio e tem que ser muito bem remunerado por isso. Agora, por quê? Você normalmente, se for um negócio pequeno, alguma coisa mais familiar, ou até mesmo um negócio de médio porte, você vai trabalhar em todas as áreas do seu negócio. Você vai ser muitas vezes o RH, muitas vezes você vai fazer as compras, muitas vezes você será o seu administrativo, o seu financeiro, o seu marketing, e por aí vai. Por isso, da remuneração. Agora, como é que eu faço isso? Tudo tem um começo e para fazer dinheiro no seu negócio, significa fazer caixa. Mas o que é, na verdade, um fluxo de caixa? O fluxo de caixa é uma ferramenta que controla toda a movimentação financeira de um negócio dentro de um determinado período. O fluxo de caixa facilita a sua gestão de uma visão panorâmica, porque você pode enxergar todo o seu fluxo de caixa do dia 1 ao dia 31 e permite também visualizar os seus compromissos e também o saldo que você vai ter dentro do seu negócio todos os dias. Agora, você pode estar se perguntando, para que serve então o fluxo de caixa? Ora, o fluxo de caixa serve para você controlar diariamente todos os seus recebimentos, os seus pagamentos. Serve para você saber com precisão a saúde financeira do seu negócio, além de realizar previsões ao longo do período que você quer analisar. Antes da gente entrar um pouquinho mais no fluxo de caixa, é bastante importante que a gente consiga esclarecer que o fluxo de caixa é a movimentação financeira do seu negócio. Não é faturamento. É tudo aquilo que você recebe, ou seja, as suas receitas, tudo que você recebe em cartão, tudo que você recebe em dinheiro, em cartão de crédito e tudo mais. No fluxo de caixa também vai todos os pagamentos de contas, seus fornecedores e tudo mais. E ele te permite uma visão do saldo futuro, para que você consiga tomar a melhor decisão, justamente por conta desse planejamento que eu falei. Outra coisa importante em um bom fluxo de caixa é que você consiga exatamente fazer uma conciliação exatamente com o que você tem no banco. Ou seja, o saldo que você apura na sua planilha de fluxo de caixa deve ser exatamente o seu saldo no extrato bancário. E o mais importante do fluxo de caixa é saber da onde vem e para onde vai o seu dinheiro. Nós falamos aqui sobre alguns conceitos do fluxo de caixa. Mas como é que eu faço para elaborar um fluxo de caixa? Bom, primeiro eu preciso ter controle de tudo que eu recebo. Parece muito óbvio, né? Eu preciso ter controle também de todas as minhas despesas do negócio. Eu tenho que ter controle sobre os meus pagamentos. Afinal de contas, você tem que ter o controle do seu dinheiro. E você pode também escolher o que você vai controlar. Por exemplo, eu vou controlar as minhas entradas de débito, de créditos, algumas antecipações ou transferências que eu tiver. Eu vou controlar também todos os meus pagamentos a fornecedor. Depois eu posso também controlar minhas contas de consumo, como luz, água, etc. O aluguel não pode ficar de fora, que você pode botar junto com o IPTU ou não, depende da sua escolha.
todos os seus gastos com folha de pagamento, mas não se esqueça do vale transporte, do vale refeição, das guias que você paga, das férias que você paga para os seus funcionários, o 13º, tudo isso deve ficar em linhas separadas, compondo esse teu valor de folha. Não podemos deixar também de computar todos os impostos pagos pela sua empresa, seja qual for o regime tributário que ela esteja enquadrada. Compute também no seu fluxo de caixa todos os gastos com materiais, por menores que eles sejam eles de escritório, de limpeza, etc. Qualquer manutenção que você fizer no seu negócio também, por menor que seja, merece também ser colocado no fluxo de caixa para você computar mais esse gasto. Se você tiver também seguros ou outros contratos de recolhimento de lixo, por exemplo, também devem constar no seu fluxo de caixa. Não pode esquecer também das tarifas bancárias que você paga ao longo dos meses para colocar lá. E, por fim, não pode deixar de colocar no seu fluxo de caixa o famoso Prolabore. Eu falei aqui para vocês projetar um fluxo de caixa. Para muitas pessoas isso pode parecer complicado, né? Como é que eu vou projetar um fluxo de caixa? Eu não sei como é que vai ser lá na frente. Eu não sei nem como é que vai ser o dia de amanhã. Como é que eu faço isso? E eu vou dizer para você que é muito mais fácil do que parece. Primeiro, é preciso você conhecer bem os números do seu negócio para elaborar uma projeção bem próxima da realidade. Comece pelos recebimentos. Atenção, não é faturamento. Conheça muito o quanto você recebe, em média, por dia da semana e complete para todo mês. Por exemplo, toda segunda-feira eu tenho uma entrada maior de dinheiro porque não entra nada na minha conta sábado ou domingo. Então, na segunda-feira eu tenho um recebimento maior. Certamente você tem uma média de quanto entra de dinheiro na sua conta nessa segunda-feira. Então faça isso para todas as segundas. E do mesmo jeito, faça para as terças, quartas, quintas e por aí vai. Não se esqueça que no seu fluxo de caixa, o sábado e domingo estará em branco, porque você não tem entrada de dinheiro nem sábado, nem domingo. E repare uma coisa, todo mês você paga as suas contas nas mesmas datas. Você paga aluguel no dia 10, você paga a folha no 5º dia útil, talvez você pague os impostos no dia 20, você paga o vale transporte de forma antecipada perto do dia 29 e 30. Então existem algumas datas chaves dentro do seu fluxo de caixa que você já pode colocar para começar a compor essa projeção. Agora, para projetar as compras, ou seja, os fornecedores que você paga, vai merecer uma atenção sua muito grande. Você precisa conhecer muito bem os números de compras por dia e você deve conhecer essa média e colocar ao longo dos dias. Mas atenção, o total dessas médias que você vai distribuir ao longo do mês para a projeção deve ser compatível com o total de compras mensal, ou seja, algum número perto do seu CMV. E não esqueça também de projetar dentro do seu fluxo de caixa o seu Prolabore. Agora, após você projetar o seu fluxo de caixa, veja o quanto você terá de caixa ao longo do mês e faça os seus ajustes. Veja se terá dinheiro suficiente para pagar todos os seus compromissos nas datas que você já agendou pagamentos. Veja os dias de caixa mais alto e aí sim você pode projetar para retirar o seu Prolabore. Vai permitir também ver os dias de saldo mais baixo para você tentar melhorar as suas vendas. E por fim, veja sempre o seu saldo final, que deve ser justamente o mesmo saldo que você tem no banco.
A dica do dia é: quais os controles mais comuns? Realmente, essa é uma dor de qualquer negócio. Que controles eu preciso fazer para que meu negócio ande na linha? Então, vamos começar com um clássico, né? Que é o contas a pagar. É claro que eu preciso ter um controle muito grande de todas as minhas contas para que eu não perca o controle sobre elas e comece a gastar demais. Eu preciso manter a minha loja no chamado azul, ou muitas pessoas chamam também de verde. Ou seja, o importante é não ficar no vermelho. E eu preciso fazer um controle grande das minhas contas a pagar. Mas o que isso significa? Significa que eu devo ter pelo menos uma planilha, ou um sistema, ou até mesmo aquela famosa pasta sanfonada, para eu botar as minhas contas nas suas datas de vencimento, para que eu pague todas elas em dia. Esse é o primeiro ponto. Um outro controle muito importante, se você tiver algum tipo de negócio que faça produção de alimentos, seja uma lanchonete, seja um restaurante, um pequeno comércio, alguma coisa mais voltada para o fast food, é muito importante que você também tenha um controle de produção e sobras. Mas o que é isso? Para que serve esse controle? Eu preciso ter o total controle do que eu produzo para saber se tudo aquilo que eu produzo eu realmente estou vendendo. Eu preciso ter também o controle sobre essas sobras. E não é somente sobre as sobras. É o motivo pelo qual essas coisas estão sobrando. E claro que com esse tipo de controle eu vou conseguir ajustar a minha produção. Imagina só, vou te dar um exemplo. Eu tenho uma pequena lanchonete onde eu faço, por exemplo, fornadas de pão de queijo. E aí eu produzo, por exemplo, 40 pães de queijo 6 horas da manhã. E aí eu anoto no meu controle de produção que 6 horas da manhã eu produzi 40 pães de queijo. Quando foi 6h30, eu produzi mais 40. Opa, isso já significa que na minha primeira fornada às 6 horas, eu tenho produção de 40 e tenho sobra zero. Aí imagina que nessa produção das 6h30, que eu produzi os mesmos 40, quando foi 7 horas, eu produzi nova fornada e ainda tem 5 pães de queijo lá. E esses pães de queijo, por algum motivo, já ficaram duros, ou tão murcho, ou queimaram um pouquinho no fundo, alguma coisa desse tipo. Então eu coloco lá, minha fornada é de 6h30, eu produzi 40, e qual foi a minha sobra dessa produção? Esses 5 pães de queijo. E eu vou ter a fornada das 7, das 7h30, e assim vai, de acordo com a necessidade do seu negócio. E isso também vale para qualquer produto. Viu só como é mais fácil do que parece fazer um controle de produção e sobra? Seguindo nessa linha, nós temos também que ter um controle de perdas. Mas aí você pode pensar assim: poxa, Goni, mas você... Poxa, Neto, você falou agora que as sobras eu também vou computar perda. Com toda certeza. Mas são perdas da sua produção. Quando eu falo das perdas diárias, que é um outro controle que você precisa ter, esse controle significa o seguinte: vamos voltar aqui, por exemplo, do pequeno comércio. Eu fui abastecer uma geladeira, deixei cair um refrigerante no chão, deixei cair uma água, e essa lata amassou ou estourou, ou a própria água também caiu no chão e estourou e vazou. Eu não vou vender esses produtos. Esses produtos são perdas. Eles precisam ir para uma listagenzinha de perdas, onde você vai anotar qual foi o produto,
o motivo pelo qual ele está perdido, a data e quem encontrou o produto. É um controle muito simples para que você consiga começar a fazer o controle das suas perdas. E você pode me perguntar, mas e se a pessoa quiser beber esse refrigerante e colocar na perda? Aí é que está o segredo. Você precisa colocar essa perda numa caixa ou num balde identificado que são produtos perdidos. É importante que o produto que esteja descrito no seu controle, na sua planilha, seja o mesmo produto que você vai encontrar nesse balde de perda que eu te falei aqui. Ou seja, eu vou conseguir ver o produto perdido para saber se quem anotou naquela planilha anotou certinho e é verdadeira essa perda. É claro que quando a gente fala de perda, é muito importante que qualquer tipo de negócio, seja ele qual for, faça inventário mensalmente para você poder apurar o quanto você perdeu. Nós falamos aqui na dica anterior sobre ganhar dinheiro, controlar um fluxo de caixa, mas de nada adianta eu fazer caixa, controlar o meu dinheiro, se eu também não controlar as minhas perdas. Elas podem atingir níveis muito grandes e nem compensar esse caixa que você está fazendo na sua loja. Nós falamos até agora dos controles, mais por conta de produtos e perdas. Mas é preciso também controlar as suas vendas. Controlar também a sua margem por cada produto. Controlar o seu estoque, que também é muito importante. Vamos lá. Como é que eu vou controlar as minhas vendas? Eu preciso fazer um acompanhamento através do meu sistema e sempre consultar os meus relatórios. Pode parecer uma atividade chata, você falar de imprimir relatório no sistema, fazer análise de números, mas ela é muito necessária e quando você se acostuma, você consegue enxergar coisas rapidamente olhando o relatório. Eu vou te dar um exemplo. Eu sempre vendo numa sexta-feira, sei lá, R$ 5.000. E toda sexta-feira eu vendo mais ou menos isso, 5.200, 4.900 e por aí vai. Uma determinada sexta, você olha o relatório e está lá 4.100. Opa, esse número está muito diferente do que eu tenho acompanhado nos meus relatórios. E você vai entender por que aquele dia vendeu tão a menos do que o habitual. Portanto, acompanhe suas vendas através dos relatórios. O mesmo raciocínio acontece também para o controle das margens que você pratica. É muito comum nos sistemas hoje no mercado que você consiga analisar a margem praticada por cada produto e também a quantidade vendida dele, o que compõe o que todo mundo conhece como curva ABC. Portanto, imprima a sua curva ABC sempre que você puder e analise o estoque que você tem, a margem praticada por cada produto e como é que eles estão se comportando dentro da sua venda de todo dia. Outro controle que não pode ser dispensado é o seu controle de estoque. Esse, então, é muito importante. Imagina que todo o estoque da sua loja, você pagou por ele ou ainda vai pagar. Significa que seu estoque é dinheiro na prateleira. Como é que você não vai contar o seu dinheiro? Esse controle de estoque, ele visa justamente evitar desvios no dia a dia do seu negócio, diminuir também as perdas ao decorrer do período que você for fazer esse inventário e certamente vai te ajudar na apuração dos resultados quando a gente falar aqui mais na frente de apuração de resultados via DRE. Mais uma vez, não adianta eu faturar, fazer caixa no meu negócio e ter uma perda muito alta.
todo o meu trabalho para gerar caixa e dar resultado, pode ir por água abaixo. Uma coisa importante nos controles é que eles devem ser simples de elaborar e também simples de se auditar. Não adianta eu fazer controles muito elaborados e complicados e no final das contas ninguém fazer e ninguém olhar. Porque os controles muito complicados, eles também geram uma auditoria complicada. E com o passar do tempo, certamente serão deixados de lado. A dica do dia é: o que é o DRE e qual a importância de sua análise? Vamos lá. A minha primeira pergunta para você: você sabe o que é o DRE? O DRE é o demonstrativo do resultado do exercício. Esse exercício ele pode ser tanto mensal, pode ser trimestral, pode ser semestral, pode ser anual, e isso varia muito com o tamanho da sua empresa. Eu recomendo a você que tenha um negócio pequeno, ou algum negócio de médio porte, que você faça o seu DRE mensal. Outra dúvida muito comum no DRE é se ele é apurado pelo regime de caixa ou regime de competência. Você sabe qual é a diferença? Eu gosto muito de dar o exemplo da sua conta de luz. Essa que você paga aí na sua casa. Você paga a sua conta de luz mais ou menos pelo dia 10, talvez dia 15. O que acontece? Essa luz você já consumiu no mês anterior. Vamos lá. Eu vou pagar a luz, imagina que hoje. Ou seja, eu vou tirar dinheiro do meu caixa para pagar hoje. Ou seja, estou falando do regime de caixa. Mas essa luz, ela compete ao mês anterior. Então eu posso computar esse custo com a minha luz no mês anterior. Ou seja, eu estou computando a minha luz no regime de competência. Ficou claro o exemplo? Então vamos lá. Normalmente, o DRE é apurado pelo regime de competência. É através do DRE que você vai saber quais são as variáveis que mais influenciam no seu resultado. Você vai conseguir enxergar claramente realmente se o seu negócio é lucrativo. Mas quanto? Eu costumo dizer que o DRE é a hora da verdade. Vamos conhecer alguns conceitos do DRE aqui rapidamente. É muito fácil a gente pensar que nós temos que computar as nossas receitas, todas as nossas despesas, todos os impostos e auferir o lucro no final e também a minha margem em percentual. Agora, como é que você apura esse resultado? O DRE, ele tem uma origem. E mais uma vez, você tem que conhecer os números do seu negócio e ter esses números computados em algum lugar. Eu costumo dizer que um bom DRE, ele começa a partir de um fluxo de caixa bem feito. Mas vamos dar uma diferença importante aqui entre os dois. O fluxo de caixa, eu trato de recebimento. E no DRE, eu trato de faturamento. Então, fica muito claro que tudo aquilo que eu recebi de 1 a 31,
é diferente daquilo que eu faturei de 1 a 31. Ficou claro? No fluxo de caixa, eu tenho pagamento a fornecedores. No DRE, eu tenho CMV, que é o custo da minha mercadoria vendida. E a boa notícia é que a maioria dos sistemas do mercado vai dar o CMV do seu negócio. Portanto, é só colocar esse CMV no DRE. Então, eu tenho na primeira linha faturamento, na segunda eu tenho o CMV, que foi tudo que me custou a venda da mercadoria, e aí eu tenho um primeiro resultado. A partir desse resultado, eu vou começar a colocar ali todas as minhas despesas. Ou seja, eu vou colocar lá tudo que eu paguei de aluguel, tudo que eu paguei de folha, tudo que eu paguei de tributação, todos os meus impostos, todas as minhas guias, tudo que eu paguei de férias, de 13º, e por aí vai. Tudo que eu tive com custo de material, tudo isso estará dentro do DRE. Mas se atente a uma coisa: o Prolabore não estará no DRE. Ele não faz parte do resultado do seu negócio. Então, vamos conceituar aqui e tentar montar o DRE. Eu tenho na primeira linha o meu faturamento, o meu CMV, e eu tenho um primeiro número positivo aí. Desse número, eu vou tirar todas as minhas despesas, e na última linha vai me dar justamente o valor do resultado do meu negócio, tanto em valores em reais, quanto em valores percentuais. Você pode fazer tanto o fluxo de caixa quanto o DRE numa simples planilha e de muito fácil entendimento. O mais importante é ter o controle do dinheiro do seu negócio. Faça suas análises e boas vendas!